E aí, meus amigos? Gustavo Neri, com vocês aqui para falar um pouquinho de história da arte, ok? Vamos lá, que a gente está no ponto de revisar aí alguns conteúdos que a gente viu ao longo desse bimestre. Então, vamos lá, porque a gente não pode perder tempo, ok? Primeira coisa, galerinha, lembrando que um dos primeiros pontos abordados nos nossos estudos foi justamente a conceitualização de arte. E olha só, isso não é algo muito fácil de se fazer, ok? Isso é um trabalho que necessita de uma reflexão muito maior. No entanto, quando a gente pode, de forma simplória, definir o que seria arte, a gente pode dizer basicamente que a arte é toda e qualquer forma de expressão humana. A arte não é só aquilo que se limita a estar em uma galeria. A arte não é só aquilo que é produzido e reconhecido por um determinado grupo que diz, esse é um trabalho artístico. Não, a arte é aquela produção humana, aquela forma de se expressar que só o homem tem. Ok? Por quê? Porque a arte é um trabalho da consciência humana, é um processo reflexivo. Ele é algo que transborda o intelecto e a expressividade humana. Então, ele é uma produção puramente destinada ao ser humano. Ok? Então, arte podemos dizer que é toda e qualquer forma de expressão humana. E a arte ela é cada vez mais destacada quando ela usa uma linguagem direta para atingir o seu observador. E o mais importante, a arte ela trabalha com os conceitos de belo. E os conceitos de beleza elas são subjetivas, ok? Então, muitas vezes uma imagem, uma tela, uma música ou até mesmo um filme ou uma fotografia, ela pode ser entendida por você de uma forma, mas pelo seu colega, pelo seu vizinho, pelo seu namorado ou por sua namorada de outra. Por quê? Porque a arte ela tem esse conceito de subjetividade. E quer dizer que alguém está errado em entender a arte de forma diferente? Não, justamente porque ela tem uma linguagem subjetiva. Ok? Vamos lá. E nesse processo do estudo da história da arte, meus queridos, a arte ela vai evoluir assim como a história humana evolui. Numa medida gradativa que o homem vai se desenvolvendo, com ele a arte também vai se desenvolvendo. Conceituamos que o primeiro a desenvolver, basicamente, esses processos artísticos foram quem? Foram os homens primitivos, os famosos homenzinhos da caverna, ou seja, o Homo sapiens, ok? O Homo sapiens é um dos primeiros hominídeos a desenvolver esses trabalhos artísticos. E esses trabalhos artísticos eles estavam vinculados a questões ritualísticas. Como assim? O homem primitivo acreditava que ao pintar um animal sendo abatido, ele garantiria sucesso nessa caça. Logo, essa garantia de sucesso nessa caça, ok? Era destinado por um trabalho de pintura rupestre. Então, se eu pinto um mamute sendo abatido, garantiria o meu sucesso na caça? Quer dizer que o meu grupo vai sair, vai caçar um mamute? Não exatamente um mamute, mas aquele simbolismo traria a ideia de que eu voltaria com algo para a caça. Lembrando, a caça era de fundamental importância nesse período, ou seja, era a necessidade de sobrevivência desses hominídeos e em um mundo extremamente perigoso. Ok? Lembrem que era um homem onde a sua tecnologia se limitava a uma lança e a um grupo de hominídeos que não eram aqueles hominídeos muito gigantes ou fortes que iriam meter medo em animal, nos animais primitivos. Pelo contrário, os animais primitivos eram animais gigantescos. Se pegarmos os animais da megafauna, que são animais extremamente de dimensões extremamente imensuráveis, é algo que a gente vai realmente começar a perceber o quanto era perigoso a caça para esses hominídeos. Não só na necessidade de você ir e caçar um animal desse porte,
mas você está lá naquele momento de caça, ok? Caçando um animal menor, e naquele momento o processo de sangue, de retirada da carne desse animal, de limpar o animal no processo ali da caça, atraísse outros predadores que, consequentemente, iriam querer se apropriar da carne que foi caçada e até mesmo daqueles hominídeos que ali estavam. Então, o mundo pré-histórico era um mundo extremamente perigoso para esses hominídeos. Logo, esses simbolismos e essa ideia da pintura rupestre em formas de rituais, ela tinha um certo significado para aquela época. Outro detalhe é a relação que esses hominídeos davam às questões da natureza. Ou seja, Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf tem formas femininas, ok? Formas femininas avantajadas. E ela representa a fertilidade da Terra, ok? Ou seja, a fertilidade da Terra sendo representada em formas femininas. Por que isso? Porque esse hominídeo ele era um homem muito observador. Então, o que ele conseguia enxergar na natureza, no seu cotidiano, ele reproduzia através dessas imagens. E aí, nós temos a Vênus de Willendorf, ok? Com todas essas formas avantajadas, simbolizando basicamente o que poderíamos considerar como uma mulher grávida, gestante, ok? E aí representando a fertilidade da Terra. A Vênus de Willendorf, ela é um dos modelos que foram encontrados em escavações arqueológicas por toda a Europa. Essa aí basicamente recebe esse nome justamente porque foi encontrada na região de Willendorf, na Inglaterra, ok? Então, podemos identificar que a arte pré-histórica, meus queridos, é uma arte baseada em rituais, no cotidiano do homem primitivo, focada no direcionamento, ou melhor, no entendimento desse hominídeo e do seu cotidiano. Então, basicamente, a arte pré-histórica poderíamos definir como isso. Dando continuidade, a gente viu que a arte ela passa por esse processo de adaptação e vai evoluindo junto com as grandes civilizações. E uma das grandes civilizações do mundo antigo é a civilização egípcia, sem sombra de dúvida. Okay? A civilização egípcia desenvolveu uma característica artística muito marcante e extremamente padronizada. Uma arte que tinha como direcionamento regras. Essas regras elas eram tão vigentes que elas eram basicamente consideradas como leis, que foi conhecida como Lei da Frontalidade e a Lei Áulica. A Lei da Frontalidade ela é bem mais conhecida por nós. A Lei da Frontalidade é aquela que destaca as pernas e cabeça em posição laterais e o tronco virado para frente. Os olhos também são direcionados para o observador. Essa característica marca a lei da frontalidade. Basicamente, tanto na escrita quanto na pintura, a produção artística dos egípcios, elas eram focadas nessa questão da lei da frontalidade. Outro ponto muito marcante nessas padronizações da arte egípcia é a lei áulica. A lei áulica, basicamente, é a hierarquia da sociedade sendo transmitida através da arte. Ou seja, quanto maior fosse o seu grau de importância dentro da sociedade egípcia, maior você era representado em uma imagem, ok? Ou seja, se o faraó fosse esculpido ou pintado, ele estaria sendo representado maior que todas as outras pessoas da civilização egípcia, já que ele era um deus, ele era considerado uma divindade, enquanto seus subordinados seriam inferiores a ele. Então, você teria aí os sacerdotes, logo depois os escribas, logo depois os generais, e aí sucessivamente. Então,
o grau de importância era que determinaria o tamanho do indivíduo na sociedade. As pirâmides, pessoal, ela tem um papel fundamental na cultura egípcia, porque elas eram as tumbas dos faraós. E todas essas pirâmides, elas eram construídas com o intuito de guardar o corpo do faraó. E não só o corpo, mas assim como alguma parte da sua riqueza, pois eles acreditavam na vida pós-morte. E o faraó não poderia chegar lá sem nada no bolso. Então ele levava um pouquinho das suas riquezas, não só as suas riquezas. O faraó ele também não poderia chegar lá sem ninguém para servi-lo. Afinal de contas, ele era um ser muito importante. Então ele teria que levar junto consigo alguns servos. No período arcaico do Egito, algumas esposas dos faraós eram enterradas juntas com ele. Porém, com o passar do tempo, esses ritos fúnebres, eles foram se modificando. E aí o faraó passou a ser enterrado e ao invés da esposa, eles colocavam uma moldura simbolizando a esposa do faraó. As esfinges também ela era uma representação muito clássica do zoantropomorfismo da cultura egípcia, ok? Que representa justamente esse processo de misturar as formas humanas com as formas dos animais e divinizá-las de alguma forma, ok? Então, sobre a cultura egípcia, o processo artístico dessa cultura, é importante a gente destacar justamente esses elementos. Uma arte bastante padronizada, focada na figura das suas divindades, ok? Com interesse e o intuito de ser destinado à grandiosidade do seu faraó. E um detalhe importante para essa cultura egípcia é que eles foram os maiores influenciadores da cultura grega. Então, a arte grega ela tinha como um grande referencial da antiguidade a cultura egípcia, ok?